Bom, meus queridos, que bom revê-los, é uma alegria muito grande poder partilhar esse momento. Já adoramos, já cantamos a Deus e agora nós vamos estudar um pouco da palavra do Senhor, hoje iniciando o nosso estudo em Colossenses, e é muito interessante todo o contexto histórico dessa carta. Colossenses é o povo, Colossos é o nome da cidade. E eu sei que vocês receberam aí o estudo, vocês podem abrir na primeira parte que tem o mapa das 7 igrejas do Apocalipse. Conseguiram abrir? As 7 igrejas do Apocalipse. Quais são essas 7 igrejas? São as igrejas que representam todas as igrejas cristãs em todos os tempos. Você vai encontrar a igreja de Esmirna, Éfeso, Tiatira, Laodiceia e outras, vai completar 7. E quando você chegar aí em Laodiceia, a cidade de Laodiceia, essa igreja, está a 10 quilômetros ou 15, a depender dos que medem a distância. Eu já li 2 comentaristas tendo uma divergência de distância. O próximo mapa vai mostrar aí o Vale do Lico, que você vai poder ver melhor a distância que está Laodiceia de Colossos. Tem um rio chamado Lico e nesse grande vale está a cidade de Colossos, e para que a gente tenha uma referência, está aí próximo de Laodiceia, uma das 7 igrejas que Jesus escreveu no livro de Apocalipse. Então, vou tentar, eu vejo que alguns estão assim, que 7 igrejas do Apocalipse, deixa eu tentar explicar isso. Quando você abre o capítulo 1, capítulo 2 de Apocalipse, Jesus inicia dizendo que todo aquele conteúdo que ele escreve, a carta do Apocalipse, né, que a gente chama Apocalipse, mas é uma carta que Jesus escreve a 7 igrejas, e ele passa a revelar o que vai acontecer no futuro. E ele tem uma palavra a cada uma dessas 7 igrejas. Você vai encontrar isso no capítulo 1, no capítulo 2 de Apocalipse. E você tem a igreja de Laodiceia, que é a pior de todas, porque ela está no estado e estágio piores do que as outras. Então, essas 2 situações são muito difíceis. O que essa igreja ouve é algo assim doloroso pela condição em que ela está. Colossos é uma igreja que está logo a 10 ou 15 quilômetros dessa igreja. Porém, quando Paulo escreve essa carta, fala da saúde espiritual dessa igreja. Essa igreja não está num caso tão grave como a igreja de Laodiceia estava. Então, a gente tem nesses 2 mapas aí, depois tem uma foto das ruínas que se tem do que hoje é as ruínas de Colossos, né? Praticamente não tem ruínas, só algumas pedras, coisa pouca dessa cidade. Então, o que nós temos a dizer do ponto de vista introdutório e também contextual a respeito da carta aos Colossenses? A gente precisa dar foco primeiro ao período em que essa carta foi escrita. Paulo está preso em Roma, e nós sabemos que são 4 cartas que Paulo escreve da prisão, quando ele está preso em Roma. Uma, a gente lembra que é Efésios. Paulo pega aquela metáfora da armadura de Deus por ter um soldado ali junto a ele, algemado com ele. Paulo ficava algemado a um soldado romano. E quando a gente estudou Filipenses, a gente pôde afirmar aquilo na última reunião nossa, que Paulo dizia que os da casa de César, aqueles que eram do pretório, saudavam a ele. Ou seja, muitos soldados que ficavam acorrentados a Paulo se converteram ouvindo a mensagem do Evangelho. É uma coisa sublime de se falar. E aí você vai saber que Paulo está preso em Efésios, em Roma quando escreve aos Efésios, ele está preso em Roma quando escreve aos Filipenses, ele está preso quando escreve aos Colossenses e também a Filemão.
A carta de Filemão é um capítulo só. E é uma carta que Paulo vai mencionar a prisão de Onésimo. Onésimo era um escravo fujão que pertencia a Filemão. E por alguma coisa ele foi preso em Roma e vai parar na mesma cela de Paulo. E Paulo vai descobrindo a procedência dele. Ele fugiu lá de Colossos. E o senhor dele era membro da igreja de Colossenses, dos Colossenses. E Paulo escreve essa carta, chamada Carta a Filemão, argumentando que ele deveria agora tratar o escravo fujão como irmão e não penalizá-lo. Paulo disse: você me deve sua vida, você se converteu quando eu preguei o evangelho para vocês. Se ele te deve alguma coisa, o escravo, bota na minha conta, ou seja, você não tem como pagar, porque a salvação que Jesus fez na sua vida por meu intermédio não tem preço. E o que esse homem fez ao fugir escondido, bota na minha conta, ou seja, eu não tinha que cobrar nada dele. Era isso que Paulo estava querendo dizer de uma forma bem clara. Então é uma carta da prisão. Paulo está preso quando escreve esta carta. Falei também já, que se situava no Vale de Lico. Era uma região muito famosa por produzir corante, chamado também púrpura. Essa cor púrpura dava tingimento às roupas, aos tecidos. Era algo muito caro. Havia algumas procedências de púrpura. Você poderia pegar púrpura de uma planta, a maioria era derivada de crustáceos. Você pegava o crustáceo, tirava uma tinta azul que o crustáceo tinha e fazia daquilo a tinta para pintar as roupas. A púrpura é uma cor vermelha. Então, a cidade de Colossos era conhecida por produzir esse poderoso e caro corante ali. Uma coisa também importante de dizer, eu queria que você abrisse a Bíblia no celular, para a gente acompanhar isso. A igreja na cidade de Colossos não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ele não esteve ali quando da criação e da fundação daquela igreja. E ele vai dar essas pistas aqui. Se você olhar o capítulo 1, versículo 4, diz assim: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Paulo está dizendo: olha, eu não vi, eu não estive aí com vocês para perceber, mas eu ouvi dizer que vocês têm fé, que vocês têm amor. Então Paulo fala, o conteúdo da sua fala é embasado em informações que ele recebeu de outras pessoas e não da sua visualização. Também no versículo 9 do capítulo 1 dá essa pista aí. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, as notícias chegaram. Quando Paulo ouve as notícias, ele passa a orar por eles. Agora, o texto mais claro é o capítulo 2, versículo 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. A igreja de Laodiceia, tudo indica que Paulo conhecia, mas a igreja de Colossenses ele não conhecia. Ele fala e menciona das pessoas que não conheciam pessoalmente. Isso quer dizer que Paulo não fundou diretamente essa igreja, mas a gente pode dizer que ele fundou indiretamente essa igreja. E em que eu me baseio para falar isso? Deixa marcado aí em Colossos, vai aí em Atos, está bem pertinho aí. Se você volta depois dos Evangelhos, você vai encontrar o livro de Atos, Atos 19, versículo 10.
Paulo passa 3 anos na cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. E ele passa 3 anos e acontece algo extraordinário naquela cidade, né? As réplicas da imagem de Diana, elas têm as suas vendas baixadas assim grandemente. E quando Lucas escreve 19:10, ele vai dizer: e isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Como Éfeso era a capital, e a gente sabe que toda capital atrai as pessoas que moram no interior, porque ali é o grande centro, Paulo está pregando o evangelho naquela cidade. Ele tinha, no versículo 9, fala da escola de Tirano, ele alugou este local, e muitas pessoas que vinham para comprar coisas, para resolver suas questões na capital, que era Éfeso, ouviam falar de um judeu que estava pregando uma doutrina nova, e muita gente ouvira a doutrina e depois voltava para a sua cidade, para a sua terra, e ali reproduzia o que eles ouviram. É interessante isso, porque a gente fica assim maravilhado com o poder de Deus de usar pessoas, entre aspas, comuns. Não foi o apóstolo Paulo que esteve lá fundando, foi um Colossenses que, ao ouvir a palavra de Deus em Éfeso, levou o evangelho para lá. Daqui a pouco eu vou falar de quem foi essa pessoa. Mas ainda em Atos 19, eu quero convidar você a olhar aí 19:26. E vou pedir para quem achar ler Atos 19:26. Estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Ou seja, o impacto do ministério do apóstolo Paulo naquela região, não só em Éfeso, mas em Laodiceia, em Colossos e em outras igrejas. A gente não tem menção de como foi que chegou, por exemplo, em Laodiceia, o evangelho. A gente tem em Colossenses como chegou o evangelho lá. E Paulo vai falar isso aqui no capítulo de número 1:7 de Colossenses. Volte lá comigo, 1:7. Paulo vai dizer: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Tudo que eles sabiam, a grande base do que foi ensinado àquela igreja, foi feito por esse homem chamado Epáfras. E no capítulo 4, eu vou convidar você a ler capítulo 4, versículo 12, deixa eu ver se é isso mesmo. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudação, porque Epáfras estava lá com Paulo, ele foi visitá-lo e trouxe essa carta de volta. Ele está sempre trabalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. E ele tinha uma função importante nas 3 cidades que eram bem próximas. No mapa, no Vale de Lico, você vai ver a ligação dessas 3 cidades. Tem um outro versículo, deixa eu achar ele aqui.
depois eu gosto de um outro versículo que mostra que Epáfras, ele era o fundador dessa igreja. E lembra daquele Filemão, da carta ao Filemão que eu me referi logo no começo, que é uma das cartas da prisão? Se a gente for olhar aqui ao final, Colossenses 4:9. Em Colossenses 4:9. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhe tudo o que está acontecendo aqui. E ele prossegue, e Onésimo é justamente o profeta, o escravo fujão que pertencia a Filemão. E a igreja se reunia justamente na casa de Filemão, esse homem tão importante na história do apóstolo Paulo. Agora, tem uma coisa que é interessante de se dizer nesse momento aqui. Quando a gente lê essa carta, e eu vou fazer esse desafio para vocês essa semana, ler 2 vezes, ler quem sabe hoje, são 4 capítulos, coisa rápida. O Bullinger é um comentarista bíblico, ele conta, são 95 versículos essa carta apenas. Então, uma carta pequena, tamanho de Filipenses. E esse estudioso faz uma comparação muito interessante. Ele vai dizer que dos 95 versículos dessa carta, 78 versículos dela, você vai encontrar praticamente o seu conteúdo na carta aos Efésios. Há uma ligação muito grande em termos de conteúdo dessa carta com a carta aos Efésios. Só que a carta aos Efésios são 6 capítulos. É como se essa aqui fosse praticamente um esboço e Efésios fosse o trabalho árduo do detalhamento do conteúdo resumido que essa carta tem. É o que parece ser Gálatas e Romanos. Gálatas é um esboço e Romanos é o dilatar, o aprofundar do que está em Gálatas. É o mesmo princípio. E a gente lembra que as 2 cartas foram escritas no mesmo período. Paulo está preso em Roma, então tudo indica que ele escreve primeiro Colossenses e tem ali as ideias principais iniciais. Depois ele escreve mais pensadamente, mais detalhadamente a carta aos Efésios. Existem ali, naquela igreja, alguns problemas. Não são problemas relacionais, como havia nas demais igrejas que a gente estudou. Muito problema entre irmãos. Basta ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos. Tem algum problema também relacional ali. Filipenses, nós vimos que havia também divisão entre eles. Coríntios nem se fala, não vai nem tocar em Coríntios, porque Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas de relacionamento, muito partidarismo no meio da igreja e divisão. O problema que havia na igreja de Colossenses, dos Colossenses, era problema de heresia. Sobretudo, você tinha uma heresia que tentava misturar a filosofia grega com o cristianismo. Era uma forma de tentar juntar o ensino de Platão, Aristóteles e outros filósofos com o ensino de Jesus. E a gente vai ver isso quando a gente for aprofundando cada vez mais esse estudo. Também havia um problema do gnosticismo no meio da igreja. Não confunda agnosticismo com gnosticismo. Gnosticismo surgiu já no final do 1º século. A primeira carta que João, o apóstolo João, escreve é um combate ao ensino do gnosticismo. O principal ensino herético do gnosticismo é o ensino de que a matéria é má e que o espírito é bom. Então, eles diziam que Jesus ele não veio em carne. Por quê? Porque se Jesus viesse em carne, ele teria uma parte má nele. Aí surgiu um termo,
chamado dokel, do grego, que é aparência de. Então Jesus não tinha corpo humano, Jesus tinha aparência de corpo humano. Você via, ele dizia que aquilo era um corpo humano, mas não era, era um dokel. Aí surgiu a heresia chamada docetismo, justamente dessa palavra. E João vai dizer que aquele que diz que Jesus não veio em carne e sangue, esse é anticristo, dizendo que esse tipo de raciocínio ele é demoníaco. E é demoníaco por quê? Porque Jesus precisava vir em corpo para nos representar. Como ele seria meu Salvador se ele não tivesse corpo como nós, se ele não fosse homem como nós? Quando você lê 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo vai dizer assim, que Jesus é o mediador, só existe um mediador entre Deus e os homens. Você lembra o complemento? Cristo Jesus, homem. Paulo vai dizer, Jesus Cristo ele veio como homem. Isso significa dizer que para o cristianismo é muito importante a ideia de Jesus ter nascido como gente. Daí João dizer, no primeiro capítulo do seu evangelho, e o verbo se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. Uma das formas de você testar os espíritos está lá na primeira epístola de João. É se ele diz que Jesus Cristo veio em carne e sangue e que é Filho de Deus. Se alguém nega a encarnação de Jesus, que ele se fez gente, não estou falando de reencarnação, estou falando de encarnação, verbo se fazendo carne, se fazendo gente. O agnosticismo, ele tem um outro conteúdo, é até mais recente, porque você tem o ateísmo, é aquele que diz Deus não existe. O agnóstico, aquele que defende a doutrina agnóstica, ele diz assim, a negação, né, no grego, e gnóstico vem do verbo gnosco, que é conhecer. É o cima do muro, é aquela pessoa que se coloca em cima do muro, porque ele diz assim, não tenho argumentos lógico, intelectuais, espirituais para dizer que Deus não existe. Logo, eu afirmo, não tenho conhecimento para dizer que ele existe ou não. Essa é a posição do agnóstico. O ateu, na sua ignorância, na sua dureza de coração, sem nenhuma prova, ou as provas são só filosóficas, ele diz, Deus não existe. Essa é a diferença básica do ateu, porque ele é contundente. O ateu é contundente. Ele afirma. O agnóstico é aquele assim, não há como conhecer essa verdade. Essa é a diferença do agnóstico e o ateu. Mas nós estamos falando gnosticismo. O gnosticismo dizia que Jesus não veio em carne, e eles diziam o seguinte, que a verdadeira espiritualidade é chegar a um nível de conhecimento gnosco, que só os iluminados chegavam. Então, aqueles que estavam na ralé do conhecimento de Deus e da Bíblia, eles não tinham alcançado o gnosco, que é o conhecimento. Só conseguia chegar a esse nível os evoluídos. Aí os gnósticos, eles tentam se misturar ao cristianismo, logo no começo. Aí você vai encontrar alguns evangelhos chamados gnósticos. O evangelho de Judas é um exemplo, o evangelho de Maria Madalena, que são considerados por nós apócrifos, ou seja, sem valor espiritual. Eles têm todo um conteúdo querendo comprovar que Jesus Cristo, ele não tinha corpo, e que quando Judas, isso é uma coisa interessante, o evangelho de Judas diz que Judas era parceiro de Jesus, Judas não era traidor. Os cariotes? O carioca. Judas, o carioca, não era traidor de Jesus. Por quê? Porque aí há uma contradição, mas diz que quando Judas leva onde Jesus estava para as autoridades e Jesus morre, o seu espírito se liberta do corpo que é mau. Lembra?
Isso também é o dualismo, é doutrina filosófica dualista platônica também, tem toda uma ligação. Então é só para tentar fazer essa diferenciação do ateu e o agnóstico e do gnosticismo, que tem a ver com essa negação que Jesus Cristo veio em corpo, que faz a separação da matéria e do espiritual. Esse era um dos problemas. O primeiro é a filosofia grega e o cristianismo, eles estavam juntando as duas coisas. Depois havia um problema da influência do gnosticismo e também tinha uma influência dos judaizantes. Toda a carta que a gente estudou até hoje, todas as cartas, a gente viu o dano causado pelos judaizantes, que queriam criar uma parceria, uma dupla espiritual, Jesus e Moisés. Então a salvação só aconteceria se Moisés fizesse sua parte e Jesus fizesse sua parte. Qual é a parte de Moisés? Fazer com que você obedeça à lei. Circuncisão, as leis dietéticas e outras coisas mais. Guardar o sábado. Isso eram todas as exigências que os judaizantes chegavam nas igrejas que o apóstolo Paulo havia criado e tentavam dissuadir o povo e até mesmo enganar o povo com essas mensagens. Quando a gente lê Gálatas, Paulo está dizendo que isso é um outro evangelho, isso não é o evangelho que ele pregou, isso é um outro evangelho. E até chega a amaldiçoar quem prega um evangelho diferente do que eu prego para vocês, seja considerado anátema. É o papel dos judaizantes que também chegaram aos colossenses. Se você olhar o estudo aí, você vai ver que nós podemos dividir essa carta em duas partes. É praticamente o que a gente estudou em Filipenses. Capítulo 1, capítulo 2, base doutrinária. Capítulo 3 e capítulo 4, base prática. Isso é cristianismo. O cristianismo não é se juntar para conhecer, saber a respeito das coisas e pronto. Cristianismo é saber a respeito de uma base que é sólida, que te dá segurança espiritual, racional, emocional, que te leva a praticar e ter uma conduta diferente da que você tinha antes. Por isso que você vai encontrar sempre o aspecto doutrinário e depois o prático. Quando a gente vai, por exemplo, para Romanos, que é a exposição do Evangelho, até o final do capítulo 8, Paulo trata do que é Evangelho. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo vai tratar da questão de Israel, qual o plano de Deus para Israel ainda. E do capítulo 12 a 16 é prática. Se você quiser saber a prática cristã, o que você tem que fazer, você tem que ler o capítulo 12, 13 e 14. Você vai ficar assim maravilhado com a prática que Paulo apresenta ali no capítulo Romanos 12, 13 e 14. Maravilhoso. Então, basicamente, de forma de estrutura, introdução, é isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje nós vamos ficar na introdução e nas ações de graças, porque Paulo vai fazer isso, né? Tem aí o autor da carta, você vai encontrar os destinatários da carta e a oração que Paulo faz. Então, quem são os autores dessa carta? Paulo aqui dá uma colher de chá a Timóteo. Ele vai dizer que ele e Timóteo são os dois importantes pastores que estão ali presos, e eles falam, no versículo 1 do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, deixando claro que os dois estavam ali trabalhando para o Evangelho, mas um é apóstolo, outro é irmão. Paulo tinha a dignidade, a honra e o dever de ser apóstolo. E ele fala aqui que ele é um apóstolo pela vontade de Deus, mas não coloca Timóteo no mesmo nível. Ele diz, e o irmão Timóteo. Esse irmão Timóteo, você vai encontrar duas cartas que Paulo escreveu a ele, está aqui no Novo Testamento, no final. 1 e 2 Timóteo são cartas animadoras, porque Timóteo era jovem. E Paulo está vendo que
ele não demoraria muito tempo ainda vivo. Ele está preparando o sucessor para cuidar das igrejas da Ásia Menor. Quando a gente fala da Ásia Menor, onde será isso? Pense na Turquia, o país da Turquia. A Turquia é assim, lembram disso? Quando você pega aí o mapa das igrejas do Apocalipse, você vai entender. Essas igrejas todas hoje estão na Turquia. Essa barriga aí é da Turquia. Então, se você for pensar na época, no primeiro século e segundo século, onde era a maior igreja cristã do mundo, era na Turquia. Não era em Jerusalém. Sobretudo na Ásia Menor, e a capital da Ásia Menor é Éfeso. Só para vocês poderem fazer uma associação. Em Israel é que não poderia ser mesmo, né? Não, a perseguição judaica era grande. A perseguição era desde antes dele nascer, né? Era grande. Então, essa introdução mostra aqui quem é o autor da carta, é Paulo, e tem aqui a presença de Timóteo com ele. E no versículo 2 ele vai falar dos seus destinatários. Quem são os destinatários? É até óbvia essa pergunta. Os membros, os crentes da igreja de Colossos. E Paulo fala deles usando 3 adjetivos. Ou melhor, substantivos, né? Os santos, fiéis e irmãos. Ele poderia dizer simplesmente aos que estão em Colossos, mas ele faz aqui essa diferenciação. Aos santos, nós trabalhamos muito sobre isso, fizemos essa diferenciação muitas vezes. Se você tem dúvida, procura uma das mensagens que você vai ver eu fazendo essa diferenciação. Santo aqui não tem nada a ver com virtude, mas com aquele que é separado por Deus. Fiel é uma atitude que se espera daquele que tem compromisso com Deus. Você está em aliança com Deus, então a fidelidade é esperada. É o termo pistos no grego. Aí eu sei disso porque um professor meu, ele era holandês, está vivo ainda, tem mais de 90 e tantos anos. Chiquinho, era o apelido dele, carinhosamente. Ele, quando nos ensinava, ele dizia: vocês foram chamados para serem pistos, irmãos. O sotaque, estou tentando imitar o sotaque dele. Pistos, irmãos. E ele passava para a gente aquele texto que está lá em Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo não lembro. O que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. E ele dizia: pistos, irmãos, pistos, fiel. Seja fiel a Deus. E depois ele vai falar o termo clássico, né? Os irmãos. E nós somos irmãos por quê? Porque Deus é o nosso Pai. E Jesus disse que Ele, como Filho unigênito, viabilizou a possibilidade de nós nos tornarmos filhos de Deus. E agora Deus também é nosso Pai. Se Deus é nosso Pai e nós somos irmãos de Jesus, o que é que nós somos? Irmãos uns dos outros. Às vezes a gente usa o termo irmão como tratamento. Se a gente se tratasse, se cuidasse como irmãos e não usasse apenas o título como tratamento. E é isso que Paulo quer, é isso que Deus quer. Toda a Bíblia ensina, ser como irmão. Então são essas 3, ser santo, fiel e irmão, que estão em Colossos. E vem aquela bênção muito comum no apóstolo Paulo. Em alguns casos ele acrescenta misericórdia, mas aqui ele usa: a vocês graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. O Stott ele tem uma frase muito interessante. Ele vai dizer que a graça é que faz em nós uma mudança total. É a graça que nos salva, é a graça que nos dá força,
é a graça que nos perdoa. Deus, por graça, nos perdoa. E a paz é o que a gente sente depois de ter sido agraciado. É o resultado da ação da graça de Deus nas nossas vidas. Aí vem a paz que a gente chama paz com Deus, está lá em Romanos. Paulo, no capítulo 5, vai dizer de Romanos que tendes paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Essa paz vem porque você foi perdoado. E quem foi perdoado um dia tem paz com Deus, já não estamos mais em rebelião contra Deus. Temos paz, ou deveríamos ter paz com os outros, porque essa paz me leva a perdoar. E paz consigo mesmo. Eu começo a olhar para mim, entendendo que eu sou filho, que eu sou amado, que eu não posso permitir que acusações do diabo e acusações da minha consciência, do meu pensar, possam tirar o brilho da graça de Deus que me foi concedida. Ele me perdoou. E isso para nós é suficiente. Vamos ficar por aqui? Nós estamos sem ar-condicionado, suando, feito tampa de cuscuzeiro, mas firmes na graça de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo que a gente aprendeu aqui, pelo ensino da Tua Palavra. Continua a ministrar, Senhor, em nossos corações, mas o que eu falei também seja uma verdade, Senhor. Nós queremos saber, conhecer, mas nós queremos, Pai, viver. Dá-nos sabedoria, discernimento e forças espirituais para viver. Porque o sentido é isso, é que a gente possa se parecer com Jesus e viver o ensino de Jesus. Obrigado, Senhor, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vocês, hoje e sempre. Amém, amém, amém.